Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer mais uma receita de cuca para vocês. Hoje é uma receita bem especial que eu recebi de um seguidor e vou reproduzir a receita dele. Lembrando que é uma receita grande e eu estou fazendo meia receita. Então você que tem uma família grande pode fazer a receita toda. O seguidor é o seu Otacir Luiz. Então vamos à receita. Tenho aqui um ovo. Eu peguei um ovo bem pequeno, tá, pessoal? Escolhi o menor que tinha, porque a receita completa era um ovo só, tá? Então, um ovo. Tenho 8 gramas de fermento biológico, que é o fermento de pão, tá? 100 gramas de açúcar, 20 gotinhas de adoçante, 35 gramas de manteiga ou margarina, 60 ml de leite integral, 350 gramas de farinha de trigo e água o suficiente para dar ponto. Depois a gente vai fazer um recheio com abacaxi e uma farofa bem gostosa para colocar sobre essa cuca. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser hidratar o fermento. Então, vou colocar o leite aqui no meu fermento para hidratar. Esse fermento é o fermento biológico seco, tá, pessoal? Então, é o fermento de pão. Se for o fresco, 3 vezes essa quantidade de peso, tá bom? Então, coloquei aqui o leite no fermento. Enquanto isso, eu vou misturar aqui, ó, o açúcar, o ovo, o adoçante, são 20 gotinhas, tá? Aquele adoçante que a gente usa em casa mesmo, tá bom? É para diminuir a quantidade de açúcar. E a manteiga. Vou misturar bem e vamos colocar o fermento. E depois a gente vai dar ponto com a água. Você pode colocar aqui também uma pitadinha de sal, tá, pessoal? Não tem na receita dele, mas aí a minha manteiga, essa de hoje, é com sal, aí eu não vou colocar, tá bom? Vou colocar o fermento hidratado e na sequência já vamos colocar a mão na massa. Vocês viram que eu não deixei o fermento crescer, tá? Hoje eu não fiz esponja, porque é uma massinha mole que vai ser feita e aí não preciso deixar ele fermentar. Vou misturando e vou colocando a água aos poucos. Eu tinha, a princípio, 150 ml de água. Depois eu passo para vocês quanto que eu vou utilizar bem certinho. Então, já eu volto para mostrar o ponto da nossa cuca. Massa pronta, pessoal. Olha como que fica a massa, ó. É uma massa mole, mais dura do que massa de bolo, tá? Mais firme, vamos dizer assim. Mas é uma massa mole, tá? Aí a gente dá uma leve batida nela com a mão, assim, ó. Com a palma da mão aberta, a gente vai batendo para ativar o glúten dessa farinha, tá? Porque como tem fermento químico, eu preciso ativar o glúten para que cresça e fique bem macia quando ficar pronta a nossa cuca. Limpo a minha mão, vou cobrir com um plástico filme, uma toalhinha, e aí a gente volta para preparar o recheio que vai sobre essa cuca. Vamos fazer o recheio da nossa cuca. Descasquei e cortei o abacaxi, ó, em cubos não muito grande. O meu abacaxi era um abacaxi de médio para pequeno, tá? Até porque eu tô fazendo metade da receita da cuca, tá? Então, piquei o abacaxi. Tenho aqui 100 gramas de açúcar, que eu vou colocar no abacaxi e vou levar ao fogo. Não vou colocar água, porque quando ele começar a ferver, ele vai soltar o próprio líquido. 20 gramas de amido de milho e 20 ml de água, para depois eu engrossar essa calda que vai soltar do abacaxi. Porque eu não posso colocar um recheio muito aguado, né? Então, eu tenho que engrossar e formar um cremezinho. Então, vamos levar lá pro fogão
E aí eu vou mostrando para vocês o ponto que fica, tudo certinho. A massa está aqui descansando, tá? Cobri com plástico para não pegar ar. Enquanto a gente faz o recheio, já vou deixar a farofa daqui a pouquinho pronto também. Para você que me pede da Lilica, Lilica está acompanhando, sempre acompanhando, dormindo, mas está aí. Né, Lilica? 5 minutos que tá fervendo, pessoal. Olha, eu não coloquei nada de líquido, é apenas o açúcar e o abacaxi. E ele soltou todo esse líquido que vocês estão vendo. Misturei a água com o amido e vou colocar aqui no abacaxi, mexendo até formar um creme. Essa água vai endurecer e vai ficar um creme. O abacaxi era bem doce, tá, pessoal? Tem que ter esse cuidado, porque às vezes tem uns bem ácido. Então, aqui, ó, fica um creme bem firmezinho. Aí, a gente retira do forno, do fogo, para deixar esfriar. E olhem como que ficou o abacaxi. Pessoal, no momento em que coloca o amido, é misturar e ferver mais 1 minuto para que cozinhe o amido. E ele vai estar pronto, tá? E de imediato, ele já endurece. Mas aí, a gente cozinha mais um pouquinho para não ficar com gosto de amido, tá? E ele ferveu, quando eu coloquei no fogo até que eu retirei, foi uns 8 minutos no total, tá? Porque o meu abacaxi era bem maduro, lembrando disso. Se for um abacaxi mais verde ou mais ácido, precisa ferver mais e precisa mais açúcar, tá bom? Reservo ele para esfriar, depois eu tiro da panela, coloco no refratário. E eu tenho aqui 100 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar cristal. Eu gosto de fazer a farofa sempre com o cristal, tá, pessoal? A impressão que dá é que fica as bolinhas mais salientes, vamos dizer assim. 40 gramas de manteiga ou margarina a temperatura ambiente, tá? Só isso. E para quem gosta, pode colocar um pouquinho de canela. Aqui em casa não gostam muito, mas mesmo assim eu vou botar só um pouquinho, tá? Aí fica a gosto de cada um. Aproveito esse momento, pessoal, enquanto eu faço aqui a farofa, e quero pedir para vocês, quem de vocês já reproduziu alguma receita minha? Porque são muitos vídeos que temos, pessoal. Nós temos mais de 500 vídeos de receitas. Então, você que já fez uma receita minha, deixa aí no comentário qual receita você fez, da onde que você é, se está gostando das nossas receitas. Vai ser um prazer responder e mandar um abraço para cada um de vocês. E ao nosso amigo que enviou gentilmente a receita, o meu muito obrigado também, né? Espero que fique igual a dele, porque eu vi a foto, é uma cuca maravilhosa. Farofa pronta. Ó, ela tem que ficar com essas bolinhas, tá? Isso quer dizer que a nossa farofa está pronta. Agora eu vou pegar uma assadeira, untar, porque a nossa massa já está crescendo. Para colocar a massa na assadeira, esperar esfriar o recheio e finalizar, deixar crescer e assar nossa cuca. Se estão gostando das receitas, aproveitem e se inscrevam no canal. Vai ter muitas outras receitas legais por vir. A gente tá aqui com receitas simples, sempre mostrando para vocês o que a gente faz aqui na nossa casa. Já já volto para colocar a cuca na assadeira. Então, agora vamos colocar a massa na assadeira. Essa assadeira é pequenininha, pessoal. É 30 centímetros por 17, tá? A massa já está crescendo. Olha que bonita, pessoal. Olha aqui, ó. Dá pra ver aqui que ela tá crescendo, né? Então, vamos colocar aqui nessa assadeira. Essa cuca é aquela cuca que fica baixinha. Eu untei e polvilhei com farinha de trigo, tá? Pra ficar mais fácil depois pra tirar ela. Então, aqui vou tirando com a espátula. Vou emparelhar bem na assadeira pra não ficar depois uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Pra facilitar, dá pra molhar a colher ou a espátula na água, mas assim dá para fazer também, mas molhando fica mais fácil. Então, vou espalhar bem e já volto para colocar o recheio e a cobertura.
Espalhei bem a massa. Podem ver que é uma massa pouquinha, tá, pessoal? Olha, ela tá para baixo da metade da assadeira, tá bom? Agora eu vou colocar, então, o recheio e a cobertura. Aí as pessoas vão me questionar, posso colocar depois que cresce? Porque essa massa vai ter que crescer. Eu, particularmente, prefiro colocar antes que cresce. Porque quando ela crescer, eu não mexo mais nessa massa, tá? Eu simplesmente vou colocar ela no forno e aí vamos levar para assar. Então, aqui é bem fácil, é só espalhar o recheio sobre ela e depois cobrir com a farofa, tá? Então, aqui é bem rapidinho. Eu vou espalhar e na sequência já coloco a farofa. Espalhei o recheio, vamos colocar a cobertura, a farofa. E depois deixar crescer. Essa cuca vai ficar mais ou menos da altura da forma, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia. É aquela cuca baixinha, com bastante recheio e muita farofa. É a cuca que todo mundo gosta. Eu, pelo menos, adoro cuca. Por isso que sempre dou um jeito de fazer mais uma um pouco diferente. Agora, cobrir ela, deixar num lugar que não pegue vento, que não pegue ar. E aí, quando ela crescer, a gente leva ao forno. 40 minutos e a nossa cuca cresceu. Olha que linda, pessoal. E pegando ela, ela tá super leve, tá? Agora eu coloquei o meu forno aquecer a 180 graus. Eu ligo só a parte inferior e vou levar ela para assar por uns 30 minutos, mais ou menos, e a nossa cuca vai estar pronta. 30 minutos a 180 graus e a nossa cuca está pronta. Agora eu vou retirar para cortar um pedaço e mostrar para vocês. Pessoal, e a nossa cuca está pronta. Olha que maravilha. Olha a maciez, eu cortei, ela tá morninha ainda. É melhor esperar esfriar. Mas ela tá uma delícia. Olha a maciez que é essa massa, ó. O recheio, a cobertura da farofa. Essa cuca é realmente a massa que o Senhor me passou, é muito boa mesmo. Meu muito obrigado ao seu Otacir Luiz pela receita da massa. E eu coloquei o recheio e a cobertura e ficou essa maravilha. Agora o meu muito obrigado a você que nos assistiu, que assistiu a nossa receita, que se inscreveu em nosso canal, que está sempre conosco, que deixa o seu comentário aí no lugarzinho embaixo dos comentários, que aciona o sininho, que curte os nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima receita. Fiquem com Deus!